Então eu quero ouvir, no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha, Pai amado, quebrar cadeias, curar pessoas através da tua palavra. E que o teu nome venha ser exaltado no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quando subiu a presença do Senhor, a presença do Senhor. Sou grato a Deus pela oportunidade, não de estar aqui no público, mas de estar cultuando o santo nome do Senhor. O que a gente acabou de ouvir foi a voz do Senhor. Glória a Deus. Eu tenho passado um processo. Eu estou numa situação aqui, missionário. Eu não sei se eu acho grave ou se eu choro, missionário. Porque o que eu tenho sentido ultimamente é a presença de Deus. Aleluia! Eu estou muito tremendo. Eu tinha uma emoção tão grande de pregar na frente de Alex que várias vezes ele me chamou. Pastor Alex, eu nunca vi. Eu andava com ele para Fazer fazendo as missões do Senhor. E eu tive que passar por uma situação que não é nada fácil. Mas através dessa situação, eu vejo da Alex, Deus falou. Cuida de mim. Vou ler a palavra do Senhor rapidamente para vocês sentarem. A palavra se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. O versículo é o 15 ao 18, que diz assim: E disse: Dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zim, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. Amém? Amém. Podemos assentar? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós podíamos fazer menção de vários textos da Bíblia. Podíamos fazer menção no livro de Daniel, fala da oração de Daniel. Podíamos fazer menção no livro de Jonas. Podíamos fazer menção no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, falando de oração, quando os homens de Deus estavam lá detidos e a oração moveu o céu. Mas Deus propôs ao meu coração esse versículo que nós acabamos de fazer menção, que eu lembro essa história, missionário Penha. Quem conhece a história sabe que Josafá, no capítulo 17, diz que ele foi um rei que ele se inclinou a buscar os caminhos do Senhor. Ele procurou fazer a vontade do Senhor. Ele colocou homens para ensinar o povo a adorar ao Senhor. Ele colocou levitas para adorar o nome do Senhor na cidade. E a Bíblia vai dizer que Josafá, ele se engrandeceu de uma tal maneira que até a vizinhança vinha se
mas desse Deus, desse Jesus Cristo que nós estamos pregando aqui hoje. A Bíblia diz que vinha capitões que vinham com 180 mil soldados, com 200 mil soldados, com 165 mil soldados, e se prostravam em sua frente diante do batalhão do rei Josafá, porque Deus era na vida daquele homem. Tudo que ele fazia, ele prosperava. A Bíblia diz que ele prosperou de uma maneira tal. Eu não vou comparar ele com Salomão, mas naquela época ele estava bem financeiramente. Mas como o Tiago Lucas falou, o nariz dele se empinou. O nariz de Josafá empinou-se e ele se aparentou com o rei Acabe, homem ímpio que perseguia os profetas, inclusive perseguiu muito o profeta Elias, ele e a esposa Isabel. A Bíblia vai dizer que Josafá, ele pegou o filho dele e deu para casar com a filha de Acabe. Porque no mundo fala um dialeto popular que diz que a medida do tempo nunca se enche. E se a gente for estudar, você vai olhar que Salomão, ele foi um homem que ele teve 700 mulheres, não porque ele era um homem namorador, mas porque naquele ato ele estava conquistando território politicamente. Politicamente falando, Salomão ele engrandeceu a riqueza dele, assim como Josafá ele fez. Só que Josafá ele andou nos caminhos do Senhor e ele não se preocupou. Depois que ele andou nos caminhos do Senhor, ele não se preocupou com a companhia que ele ia ter. E ele veio se fazer uma aliança com o rei Acabe. É diferente da tua vida, diabo? Não. Não é diferente. Hoje eu entendo o que é um culto de oração. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo o que é um culto de oração. Hoje eu sei o que é acordar meia-noite para orar. Hoje eu sei. Porque Deus ele tem a maneira de ele trabalhar na nossa vida. Às vezes a gente acha que a gente está no estreito porque as coisas saíram do controle da sua vida. Você acha que o controle da sua vida está nas suas mãos. E quando não sai de acordo com o que você quer, você acha que está tudo indo abaixo. Eu vim entender que não. Não é mesmo. Quando o controle não está nas suas mãos, está na mão do goleiro. Está nas mãos do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Uzá, ele carregou a presença do Senhor durante 12 anos. Mas teve um momento que Uzá foi tocar lá na arca. Como é que o homem está 12 anos juntamente com a presença de Deus, na hora que ele toca, ele não morre? E se a gente for estudar, a gente vai entender que ele tocou de uma forma inadequada. Às vezes o nosso milagre, ele não chega à nossa tenda, porque nós estamos oferecendo sacrifício, só que não estamos tocando da forma que o Senhor quer. A gente acha que a gente está na casa do Senhor todo dia. A gente está fazendo um sacrifício. Realmente está no início. Mas a Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Que adoram em espírito e em verdade. O reino espiritual é algo real. Muitos não recebem suas bênçãos
E quando Daniel começou a orar ao Senhor pelo milagre, a Bíblia vai dizer que no primeiro dia foi ouvida a oração dele. Mas os principados e as potestades começaram a lutar no mundo espiritual com os anjos. Aí você diz, irmão, mas quer dizer que os anjos do Senhor têm menos força do que os principados e as potestades? Não. Mas eles retardaram. Com isso fizeram que Daniel fizesse um jejum, orasse 21 dias. O mundo espiritual existe. O mundo espiritual é real. O pastor Alex conhece a minha história. E certa vez eu fui na casa dele e contei uma situação que estava se passando na minha vida. E eu fiz um voto ao Senhor. Ele conhece a história. Meu filho, ele estava em leucemia. Eu fiz um voto no altar do Senhor para que jamais eu voltasse para o mundo. E o tempo passou e eu comecei a trabalhar e Deus começou a prosperar meus caminhos. Aí meu nariz se empinou, missionário Pedro. E sempre que eu ia na casa do pastor Alex, na época ele era diário, ele disse, rapaz, eu não posso te entregar o que é que Deus vai fazer na tua vida não. Mas é coisa grande. Aí eu dizia, na minha vida, ele disse, não tem perigo, não tem como. Eu vivo apertado demais. Trabalho de mototáxi, estou pagando a moto, não tem nenhuma casa, não sei nem se ele lembra disso. Uma vez eu disse, onde Deus te levantar dessa casa para mim? Estou mentindo? Não foi assim? E ele disse, minha casa que Deus vai me levar no Miradão. Eu disse, me dê essa casa para mim. Ele disse, não vai precisar não, Deus vai mandar uma para ti. Aleluia! E eu fiquei olhando para ele, eu disse, a situação era difícil. Sabe aquele homem que tomava banho juntando uns pedacinhos de sabonete, que fazia uma bolinha? Era ele. E uma vez eu estava num determinado local e o pastor Paulo Marcelo, ele disse, eu estou aqui e Deus me impulsionou para nós fazer aqui de uma hora um sacrifício. E esse sacrifício é R$50. E eu tinha pagado o estacionamento do Craterisco. E eu estava com R$49. Ele disse, porque assim diz o Senhor, tem um homem aqui que quando vai tomar banho, ele pega os pedacinhos de sabonete de água. Ele faz uma bolinha assim, sabão e começa a chorar. Eu chorei. Eu disse, Senhor, mas eu nem os 50 eu tenho. Eu tenho 49. Aí eu disse, eu volto. Aí eu fui lá e quando eu pedi para o filho ir lá e ofertar. Ele ofertou. A partir desse dia, minha vida mudou. Aleluia! A partir desse dia, o azeite da minha panela transbordou. A farinha não acabou, porque Deus cumpriu a promessa. Poucos dias, Deus me deu a condição de eu comprar uma casa. Eu comprei uma casa. Aleluia! E eu comecei a trabalhar, e Deus foi e me deu a condição de comprar um carro. Eu comprei um carro e o tempo foi passando, e se eu não abrir. Aí tem outro ditado popular que diz que galinha se acompanha com o pato afogado. Eu me aparentei com um homem. Aí tu tem quanto? Eu disse, tem tanto. Ele só trabalhava fora. Eu peguei o dinheiro. Aí começou. Só que eu pensei, Marcelo, que isso que estava acontecendo na minha vida era prosperidade. Mas se eu disser que não é, eu costumo dizer que
vai fazer? Eu já vi muito rico pobre. Como, diabo? Eu já vi muito rico se negar a dar uma esmola a uma pessoa que está precisando. E eu já vi muito pobre rico, que não tem nem o que comer nem oferta. E Deus prospera. Quando eu botei o meu pé ali fora, eu saí do carro, Deus falou, sacrifício. Sacrifício. Quando tu não tinha, tu ofertava. E hoje em dia, tu tem no pode ofertar, tu pode abençoar. E isso, eu dei legalidade, sabe? No mundo espiritual, o inimigo trabalhando comigo. As coisas começaram a desandar. Deus falou agora, através da vida do diácono, Lucas. Eu disse, Senhor, eu converso muito com meu primo, eu disse, Senhor, depois que eu voltei para os teus caminhos, o negócio estava tão apertado. Eu brincava com dinheiro. E hoje em dia eu estou vendo o que dá para pagar minhas contas. Eu cheguei meu pai, aí meu pai disse, meu filho, agradeça a Deus. Se o pouco que ele está mandando, quem está mandando é ele, dessa vez é ele. E outras vezes não foi ele. E eu comecei a agradecer a Deus. E quando eu tinha feito um voto a Deus, para mim não se desviar dos caminhos do Senhor jamais. Caso contrário, Deus tocasse na vida do meu filho. A minha casa, a porta não era no corredor, era nos cantos. E eu mandei fechar e abrir no corredor. E depois eu voltei para os caminhos do Senhor, missionário. Você acredita que quando eu começo a orar meia-noite, eu vejo tanto bicho dentro da minha casa? Eu vejo, não é coisa de doido não, eu vejo. Nesse dia eu fiquei maluco. Eu vi vários saindo do corredor. Entre eles, pastor, um chegava na esquina do corredor e segurava e voltava. E eu vim entrando dentro do quarto do meu filho. Aí Deus foi e falou ao meu coração. Aí disse o voto. Aí eu me lembrei, eu digo, meu Deus. Aí eu comecei a orar, aí fui lá, arrependi e vi o último saindo. Aí por esses dias eu estava flutuando e eu vi quando a mãe do irmão Levi, ela deu um testemunho. E naquele testemunho, eu conversando comigo, eu disse, Senhor, o Senhor é fiel demais. Eu estou vigiando a vida do meu filho. Naquele quarto, o inimigo não vai fazer besteira com a vida dele. Aí o Senhor disse, Salmo 127, e o Senhor não é de ficar na casa do meu trabalho, se é difícil. Aí Deus disse, se eu quiser, eu posso. E eu via, eu comecei a orar. E eu via o C e o A. E eu dizia, Senhor, novamente, no meu filho, eu quebrei o voto. Aí eu voltei. Eu estou de volta. Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz. E eu comecei a pedir a Deus para que Deus não tocasse na vida do meu filho. Era distante demais do meu filho. E eu me aproximei desse menino, missionário Pedro. E eu comecei a observar as atitudes dele. E eu digo, Senhor, o Senhor vai tirar ele. E sempre que eu conversava com ele, eu não disse para ninguém. Deus sabe. Eu vi um seio lá, eu pensei que era um menino que estava doente. Aí eu venho hoje para entregar algo à igreja e Deus é que me presentou. Deus é poderoso. Deus é muito fiel na nossa vida. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Josafá se aparentou com Acabe. E a Bíblia vai dizer que Josafá, ele subiu no
E aqueles 400 profetas foram instruídos a falar o que Acabe queria ouvir, pastor. E Josafá, porque a gente é assim, a gente quando conhece a palavra de Deus, por mais que a gente vá para o mundo, quando a gente está fazendo o que é errado, fica aquele temor. O Espírito Santo de Deus, ele fica falando. Ele estudar onde não era para tu estar. Tu está no local que eu não te coloquei. Assim aconteceu na vida de Josafá. Josafá disse: ei, Acabe, não tem nenhum profeta do Senhor aqui para que a gente consulte a ele. Eles têm um por nome de Micaías. Esse aí nunca fala o que é bom a meu respeito. Aí Josafá disse: calma, rei, chama ele. E a Bíblia diz que um dos serviçais de Acabe vai ao encontro de Micaías. E quando chega lá em frente a Micaías, a Bíblia vai dizer que o serviçal de Acabe diz: olha, os profetas, todos eles falaram a respeito que se o rei subir a peleja, eles vão ser vitoriosos. Agora tu fala que ele vai ser vitorioso. Ele diz: eu vou falar o que o Senhor manda. A Bíblia diz que Micaías ele se apresenta diante do rei Acabe. E Acabe diz: nós subiremos a peleja ou não? Micaías diz: pode subir. Vai ser entregue na mão de vocês. Ele disse: homem, fale a verdade. Ele disse: se o Senhor não for na minha vida, vocês subirão, mas não voltarão. Porque eu vejo um grande rebanho de pé. A Bíblia diz que Acabe olha para Josafá e diz: eu não falei? Ele não fala nada de bem. Pega esse profeta e coloca ele para comer pão da amargura. Quando a gente voltar, a gente libera ele. Ele disse: se voltarem, Deus não falou na minha boca. Aí presta atenção que amizade. A Bíblia diz que Josafá, ele chamou Josafá. Acabe chamou Josafá e disse o seguinte: ele disse: olha, rei, tu vai vestido de rei e eu vou vestido de plebeio. Olha o que amizade. Josafá disse que ia ser com o rei, assim como o rei era com ele. Josafá conhecia a palavra do Senhor e se entregou verdadeiramente às conversas do rei Acabe. Aí o rei Acabe vai e se veste de plebeu, sobe no carro e começa ali a peleja. A Bíblia diz que a peleja se estende e está lá os dois no carro. E a Bíblia vai dizer que quando o exército inimigo vê ele chegando, a Bíblia vai e diz que eles vão de encontro a Josafá. E Josafá clamou ao Senhor. E a Bíblia diz que eles se desviaram de Josafá. E a peleja se estendeu. E o exército inimigo disse: olha, ninguém aqui vai pelejar contra nem pequeno nem contra grande, pastor. A nossa peleja é somente contra o rei, porque se derrubar o rei, o cabeça, o rebanho vai ficar disperso. O mundo espiritual trabalha dessa maneira. Vem seta para se entristecer? Vem. Vem seta que às vezes você está angustiado e diz assim: Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Sabe por quê, pastor? Porque quem está na frente é o primeiro alvo a ser visto. O primeiro alvo era os reis. E a Bíblia
estão igual a Naamã. Com diácono, com orgulho? Não. Eles estão vestidos na armadura, pastor. Mas estão todos doídos por baixo, todos cheios de feridas. Porque a Bíblia diz que Naamã, ele era um bom soldado, mas a gente só vê a maior qualidade dele, que ele era orgulhoso. Mas a Bíblia diz que ele tinha lepra, ele tinha ferida. Mas aquelas dores não impedia de Naamã vestir a armadura. E a armadura não era uma camisa dessa daqui, não. Era algo pesado que a Bíblia diz que quando Davi foi até Saul, que Davi vestiu, ele não pôde nem caminhar. Ele não pode nem caminhar. Tem pessoas aqui que estão caminhando só pela misericórdia de Deus. Tem pessoas aqui que acham que Deus não está trabalhando na vida, mas está. Deus está trabalhando na vida. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na vida dos teus. Ei, irmão, nós só vamos saber o valor da liberdade quando a gente está preso. A gente só vai saber o valor da nossa visão quando a gente está doente da visão. A gente só vai saber o valor da nossa saúde quando a enfermidade bate. A gente só vai saber o que é a liberdade de ir vir, sem saber o que é vício, até enquanto você não passa sendo viciado. Em todas essas situações, Deus ele está no controle. A Bíblia vai dizer no capítulo número 19 que o profeta Jeú chega até Josafá e diz: ei, rei, tu acha que Deus se agrada de tu se aparentar com pessoas que não servem ao Senhor? Assim diz o Senhor. Vem um grande exército aí, ó, contra ti. E a Bíblia diz que Josafá, ele voltou em paz da guerra. E eu acredito que Josafá começou a raciocinar, pensar na vida dele o que foi que ele tinha feito. Assim como eu penso na minha hoje. Assim como eu vi a dificuldade da minha vida chegando, a tribulação da minha vida chegando. E quando eu vi que eu pensei que estava tudo perdido, foi o melhor momento da minha vida. Eu estava próspero financeiramente, mas a presença de Deus estava longe da minha vida. A presença de Deus, ela estava longe da minha vida. Eu não sabia o que era isso, não. Existem coisas na nossa vida que dinheiro não compra e dinheiro não paga, missionário. Eu cheguei a uma situação da minha vida que eu fui de encontro ao hospital por esses dias e eu levei uma quantia no bolso. Eu estava passando mal. Eu ingeri um medicamento, eu não tenho vergonha de dizer, por nome de Rivotril. Quem já ouviu falar desse medicamento? Tarja preta. Aquilo é perigoso. E eu estava tão ansioso de um jeito que eu tomei 5 gotas, 10 gotas, 20 gotas, quando pensou, não, eu tinha tomado quase o vídeo todo. E eu comecei a missionar, eu senti aquela frieza na minha cabeça, aquela suadeira, e eu disse à minha esposa, eu vou no hospital. E eu fui, quando eu cheguei lá, estava cheio de gente. Aí eu olhei, eu com R$1.000 no bolso, pastor. Aí eu disse, ei, eu quero uma consulta. Aí o rapaz olhou para mim e riu. Aí ele disse, consulta? Eu disse, sim. Ele disse, consulta fica para consultório. Aqui no hospital aqui é por gravidade da doença. Minha Bíblia, a outra Bíblia está ali dentro do meu carro ali. E ele pregou aqui em mim. Ele disse, o que é que você está sentindo? Eu disse, isso. Ele pregou aqui em mim, ali dentro do carro, muito urgente. E quando eu cheguei lá dentro do consultório médico, o médico olhou para mim e disse, rapaz,
O que foi que eu fiz? Eu disse, tu é remédio demais. Eles tão jovens querem se matar. E eu só tinha me só uma pessoa. Eu disse, eu não veio para se matar dele. Porque ele ocasiona parada cardíaca. Ele disse, tu acha que tu tem problema? Eu tenho problema também. Aí uma voz sussurrou no meu ouvido e disse, ei, tu tá vendo que tu me trocou por algo corruptível? Tu tá vendo que no momento que tu precisou, só quem tá do teu lado sou eu? Deus disse, ei, o teu dinheiro aqui não tem validade nenhuma, missionário. Teu dinheiro aqui não vale nada. Pela minha infinita misericórdia, sou eu que dando uma nova chance. E eu fiquei assustado. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu já tinha ouvido uma pessoa falar assim no meu ouvido tão rápido. E eu entendi que eu tinha caminhado na direção contrária do que Deus tinha para a minha vida. Muitas vezes o pastor Alex disse, grande é o chamado na minha vida. E sempre eu inventei uma desculpa. Eu não vinha trazendo uma palavra. Meu pai foi dirigente de uma igreja, 12 anos. Se eu quisesse, eu estava pregando todo dia. Não foi por falta de oportunidade, porque ele me chamava. E eu dizia no meu coração, eu não vou, porque ele me chama, porque eu sou filho dele. Eu não vou. E quando Deus me deu essa nova oportunidade, essa nova chance, eu entendi que Deus ele era na minha vida e que eu tinha muita coisa para fazer em prol da obra do Senhor. E quando eu estou aqui, que Deus deu o livramento, Deus tomou a bola do Tiago Lucas e confirmou. Deus falou da seguinte maneira: ei homem, estou eu te confirmando o teu chamado, porque tu ainda tem dúvida.
A aliança do Senhor está sendo reforçada nessa noite sobre a tua vida. E só para encerrar, eu vim aprender o de oração. Eu caí numa situação que quando eu cheguei na casa de uma pessoa, eu tive um sonho com essa pessoa e Deus disse, vai lá. Eu procurei uma pessoa, pastor. Eu fui na casa dele 10 horas da noite. E quando eu cheguei lá, eu abri o meu coração para ele. Eu digo, a minha ajuda vem dali. Quando eu abri meu coração, a pessoa olhou para mim e disse assim, irmão, tudo que o homem planta, ele sempre fará. Eu disse, muito obrigado, meu irmão. Faz de conta que eu estou com um revólver engatilhado na minha cabeça e tu mandou apertar o dedo. A palavra que eu estava precisando ouvir era essa. E eu voltei para casa entristecido. Depois dessa situação do médico. E quando eu cheguei em casa, eu fui para casa e eu me deitei e eu sonhei com uma pessoa e eu fui até a casa dessa pessoa. Eu disse, rapaz, não tem ninguém para me ajudar, eu sou lá. Eu tenho vergonha de contar isso para meu pai. Eu tenho vergonha de contar para minha mãe. Eu contei para o pastor Alex a situação. E eu sei que ele orou pela minha vida, porque se ele não tivesse orado, eu não estava aqui hoje. A oração ela pode muito com seus efeitos. E quando eu fui chegando na casa dessa pessoa disse, você quer que eu me ajude? Nem quero. Quando eu abri a porta, ela disse, mas eu vou repreender todo o mal. Tudo aquilo que me quer você está com a sua vida, porque eu penso na grana. E a partir daquele momento, a gente começou a orar, a gente fez uma campanha, não serve mesmo não, pastor. E serve o nome do Senhor vem glorificado, enaltecido. E a gente fez uma campanha. E dessa campanha até agora, o Senhor tem me sustentado. Eu vim entender o poder da oração quando eu passei no estreito. Se vocês soubessem o valor que tem o curso desse, se vocês soubessem o tanto de inimigo que é lançado por terra durante um culto desse, se vocês soubessem o tanto de anjo que está pelejando, batalhando a favor da tua vida durante um culto desse, você estava aqui, pulando aqui de alegria, com a pipoca de sua panela. Glória a Deus! Aleluia! Eu quero te dizer essa noite que a presença de Deus é tudo na tua vida e na minha vida. E eu já vou encerrar. E eu só quero dizer mais uma coisa. Quem sentiu da parte do Senhor que essa palavra tocou o seu coração, a palavra falou que Josafá se aliou com quem não vivia, e Deus entregou a misericórdia dele na vida de Josafá. Quem sentir da parte do Senhor que não é nada obrigado, eu não costumo fazer nem isso, mas quem sentir da parte do Senhor de vir renovar, de vir fortalecer, eu não vou dizer que você não é crente, eu vou dizer que você, se você sentiu de Deus para vir renovar a aliança, pedir mais força ao Senhor, porque a batalha é grande, mas só quem pode dar a vitória é Cristo Jesus. Venha diante do altar do Senhor, que quem vai estar orando é o pastor Alex. E desde já eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Quem é o primeiro que vai vir aqui pra frente? Em nome de Jesus. Venha pra cá que nós vamos estar orando. Aleluia. Muito forte, Deus é fiel. Ele não chamou quem está desviado, não. Ele chamou quem está precisando de força. Quem está precisando de força para combater essa guerra, esse momento. Através dessa palavra, eu obtive duas respostas. A primeira resposta que eu obtive foi a respeito de fazer aliança. Fazer aliança com pessoas erradas. Olha o detalhe. Quem já leu essa passagem que ele pregou aqui? Acabe, por mais que ele tivesse ouvido Elias pregar, depois Eliseu, Acabe, ele permaneceu sendo ímpio, irmão. Mas aos olhos de quem olhava para Acabe, aos olhos de cada vez ele estava convertido.
Ele é agora um homem de Deus. Ele agora é um homem que tem a Deus, que quer andar com Deus. É assim? Por isso que Josafá foi lá e fez aliança. Eu costumo dizer assim, nem tudo que é parece ser, e nem tudo que parece ser é. Deus abençoe as famílias, foi uma resposta para mim. Por pouco eu fui salvo pelo fio da meada. A hora que ela ia sumindo através dessa palavra eu peguei. Sabe por quê, mano? Porque quando eu abri esse ministério aqui, nem o pastor me ajudou. Pelo contrário, pastores tentaram foi derrubar e até os velhos. Então, se Deus não quer eu fazer aliança com ninguém, vai ser da forma que Ele quer. Se os meus membros quiserem me ajudar, mas se não quiser, a obra vai ser feita do mesmo jeito. E assim, mano, quantos apoios nós tivemos, mano? De alguém, de algum pastor? Aqui é da antiga. Aqui, ó. Quantos nós tivemos? Quem foi que se levantou para ajudar a gente?